Oi, nono ano. Hoje nós vamos falar sobre uma matéria nova desse ano, mas que vocês já viram anteriormente. Nós vamos só acrescentar um pouquinho mais, que são os adjetivos pátrios. Sobre os adjetivos pátrios, ou também chamados de gentílicos, eles estão entre os vários tipos de adjetivos que nós temos na nossa língua portuguesa. Eles são empregados para caracterizar pessoas ou objetos, coisas, de acordo com as suas origens, levando em consideração os países de onde vêm, os continentes, as cidades, as regiões, estados, etc. Por exemplo, acre, acriano. Eu deixei um asterisco aí para que vocês prestem atenção, acriano com i, e não se admite mais como existia acreano com e. Rio Branco, Rio Branquense, Minas Gerais, mineiro ou geralista, e geralista diz respeito a Gerais, Belo Horizonte, Belo Horizontino e vários outros. Os adjetivos patos compostos. Frequentemente se utiliza adjetivos patos compostos por uma questão de eufonia, ou seja, um som mais agradável. Os adjetivos patos eles têm a seguinte formação. O primeiro adjetivo é sempre o de menor número de sílaba e geralmente ele está numa forma reduzida. Já o segundo adjetivo ele tem um número maior de sílabas e ele aparece na sua forma normal. Então, nós vamos ver alguns exemplos aí de adjetivos pátrios compostos mais comuns. O anglo, que vem do inglês, colégio anglo-americano. Então, vocês observam, o primeiro adjetivo ele é menor, anglo, ele tem um número menor de sílabas. O segundo é o maior e está na sua forma normal, americano. E isso acontece em todos os outros, vocês vão observando. Euro-europeu, amizade euro-africana. Franco-francês, império franco-germânico. Continuando, greco, do grego, mitologia greco-romana, hispano-hispânico ou espanhol, Câmara de Comércio hispano-portuguesa, luso, que é lusitano-português, associação luso-turca, nipo, é nipônico ou japonês, exemplo, um comércio nipo-brasileiro, teuto, teutônico-alemão, exemplo, relações teuto-francesas, sino, é chinês, exemplo, acordo sino-brasileiro, ítalo, italiano, exemplo, Universidade Ítalo-Hispano. Belgo, o belga, exemplo, comércio belga-brasileiro. Então, vocês observaram, as primeiras palavras, os primeiros adjetivos são sempre menores na sua forma reduzida e os segundos sempre maior na sua integridade. Continuando aí. O uso do hífen nos adjetivos pátrios. Quando as formas alatinadas, reduzidas, se seguem de um outro adjetivo pátrio, formando um adjetivo pátrio composto, o hífen deve ser sempre usado. Foi o que nós vimos aí nos nossos exemplos. Porém, quando o segundo elemento não é um adjetivo pátrio, o hífen não é admitido. Então, exemplo, afrodescendente, eurocomunista, lusofobia. Então, tem o primeiro, afro, euro e luso. Mas o segundo elemento ele não é um adjetivo pátrio, então não pode se usar um hífen. É descendente, comunista e fobia. Certo? Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.